Muito bem, essa é a parte número 2, então, da nossa revisão, tá certo? Teoria jurídica do crime, quem está chegando aí agora, quem abriu esse vídeo aqui primeiro, eu já gravei uma parte, né, a partir lá do artigo 8º, tá? Até o artigo 12, tá bom? E falei do conceito, né, dos conceitos de crime. Então agora eu começo com o artigo 13, não é, que é a relação de causalidade, não é isso? Tá lá, ó, do crime, título 2 do crime, né, relação de causalidade, né, o que seria a relação de causalidade no primeiro momento, né, é um vínculo, é uma relação, né, então é um vínculo entre a conduta do agente e o resultado por ele gerado do ponto de vista do crime, tá certo? E lá no artigo 13, né? Nós estamos falando do artigo 13 aí, para não se perder, né? Ele fala exatamente isso. Começa lá com relação de causalidade, né? A rubrica é relação de causalidade, beleza? E o artigo fala muito claramente isso. Olha, seria o caput do artigo, né? Porque nós temos outros assuntos tratados aí. Então, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, primeiro detalhe, resultado, né, de que depende a existência de um crime. Para ter um crime, né, com o resultado, né, eu vou imputar a responsabilidade sobre esse crime a quem lhe deu causa. Então, existe aí uma relação de causalidade. Preciso trabalhar com a ideia de nexo causal, tá? Mas ele fala no finalzinho, né, desse caput aí, a segunda parte, ele fala exatamente que considera-se causa, olha, tá dizendo o que é causa, para esse fim, tá? A ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, né? Condício sine qua non, condício sine qua non, né? A condição sem a qual não teria ocorrido, tá? Então, considera-se causa uma ação ou omissão, tá? Sem a qual, se não tiver essa ação ou omissão, não teria ocorrido o resultado, tá? Esse é o que nós estamos trabalhando como relação de causalidade lá no artigo 13. E aí, então, o resultado, eu posso separar o resultado em resultado naturalístico, né? Quando é que eu tenho resultado naturalístico, gente? Quando há uma modificação perceptível, visível, sensível no mundo exterior. Por exemplo, quando uma pessoa morre. Entendeu? Então, tá, tudo bem, pode ser que ela tenha morrido e não tenha sido por causa de um crime. Então, é aí que vem a lógica da relação de causalidade. Então, quando é que eu tenho um resultado naturalístico? Quando há modificações perceptíveis, sensíveis, né, e até visíveis, portanto, no mundo exterior, no mundo físico, no mundo que nós estamos, né, vivendo aqui, tá? Então, por exemplo, a morte de uma pessoa, uma lesão corporal, né, um aborto, né, e assim por diante, tá? Esse resultado pode ser também jurídico ou normativo, quando eu tenho uma modificação gerada no mundo jurídico, ferindo, portanto, né, aquilo que está estabelecido na norma, tá? Então, e que não necessariamente pode ter uma mudança física, né? Como, por exemplo, uma invasão de domicílio, né? Está previsto que seria como crime, mas quais são efetivamente os resultados ou o resultado ali estabelecido, né? Bom, então, feito isso, o resultado, vamos lá para a causa, né? O que é a ideia de causa? Segundo a lei, né, segundo o artigo 13, na segunda parte, na parte final aí desse caput do artigo 13, ação ou omissão, que é fundamental, né, que eu falei para você que há uma condício sine qua non, né, a condição sem a qual não existe, né, então, portanto, ela é indispensável para a configuração do resultado concreto, né, do crime, tá certo? Bom, considerando isso como causa, nós teríamos também as condutas, tá? Ou conduta, pode ser no singular, conduta, mas com um detalhe importante, nós temos visões diferentes acerca dessa conduta, tá? Então, por exemplo, coloquei lá para você a teoria finalista, né? Então, conduta para a teoria finalista seria ação ou omissão voluntária e consciente, implicando em um comando, um movimento, tá?
ou inércia do corpo humano, voltado a uma finalidade específica, né? Fulano age em todos os seus atos, né, para matar fulano, tá? Então existe uma finalidade ali, né, envolvendo aí a sua conduta, né? Não é simplesmente uma conduta voluntária e descontrolada, ela tem um direcionamento, né? Para a teoria causalista, né, nós teríamos, portanto, uma ação ou omissão que também é voluntária e consciente, como na teoria finalista, que determina movimentos corpóreos, movimentos humanos, né? Seria causalista, tá? Segundo a teoria social, né, seria o comportamento voluntário e consciente socialmente relevante, aí no campo da sociologia, né? E de acordo com a teoria funcional, nós teríamos uma ação, omissão voluntária e consciente também, né? Capaz de evidenciar uma autêntica manifestação da personalidade. Então isso seria de acordo com as várias correntes, tá? Então é bom ter essa noção aí conceitual, né, do artigo 13, tá? Na sua parte do caput, tá? Porque quando você entra aqui no parágrafo 1º, aí tem outra rubrica, tá? Tem outra rubrica, que é a superveniência de causa independente. Superveniência de causa independente, tá bom? E na superveniência de causa independente, a primeira coisa é lembrar o que é superveniência. Superveniência é algo que ocorre depois. O que é superveniente é o que é posterior, né? O que vem depois de determinada ocorrência, tá bom? Então lá no parágrafo 1º diz exatamente assim, olha, a superveniência de causa relativamente independente, né? A causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Então tem para aí, né? Então se você tem um sujeito andando na rua, lembra o exemplo que eu dei em aula, né? Aí cai um raio na cabeça dele. Que relação que tem com alguém andando atrás dele para matar? Nenhuma, né? Uma causa absolutamente independente, né? Certo? Agora, essa causa pode ter sido depois de alguma ocorrência criminosa. O sujeito pode ter sido lesionado e veio uma outra ocorrência. Então, o sujeito levou um tiro na perna, está lá no meio da rua, né? Um tiro na perna provavelmente pode ser que não mate, né? Mas aí cai um raio na cabeça dele. Ele morre, né? Essa causa é independente, ela não tem vínculos, né? Então, esse relativamente aí a gente vai ter que analisar de acordo com as situações, tá? Os fatos anteriores, tá? Então, o que ocorreu antes, né, imputam-se a quem os praticou, tá? Então, quem atirou na perna vai responder pelo tiro na perna. Então, uma tentativa de homicídio, por exemplo, tá? Causas independentes, elas eliminam o nexo causal. Causas relativamente independentes, aí o agente responde pelo que praticou, tá? Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso que eu dei bem de ficção, né? O sujeito está, né, perseguindo o outro, então ele atira lá na perna desse outro, o sujeito cai e, né, é um tiro na coxa, sei lá, alguma coisa assim, só para ilustrar mesmo, né? E aí, de repente, um raio cai na cabeça desse sujeito, tá? Não há relação direta, mas de qualquer forma, se o sujeito morreu, esse que está lá correndo atrás, atirando, ele não, obviamente não vai responder pelo homicídio consumado, ele pode responder pela tentativa de homicídio, né? Ele não praticou o homicídio consumado porque veio uma causa posterior e eliminou a vida daquele sujeito, tá? Agora, se você tem uma causa absolutamente independente, nada a ver com nada, aí não tem vínculo nenhum, né? Beleza? Lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo 13, nós temos a relevância da omissão. Relevância da omissão. Aí, nesse caso, quem tem essa prática, né, em cursa aqui no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, não responde pelas lesões, responde pelo resultado e não pelo que já praticou, tá? Então a diferença está aí, tá? Responde pelo que, né, seria o resultado e não só pelo que praticou, não só por uma tentativa ou por uma omissão simples ou ainda por, né, uma lesão corporal, alguma coisa assim, tá? Então, na relevância da omissão,
a omissão ela é penalmente relevante, significa que o sujeito vai responder pelo resultado, tá? Quando o omitente, porque lembra que nós temos, né, o artigo 135 do Código Penal, no artigo 135 ele fala da omissão de socorro, tá? Então, omissão de socorro, artigo 135, né? Nós temos a omissão de socorro também do trânsito, tá? Lá na Lei 9.503, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa omissão ela é penalmente relevante. Quando fala assim, significa que ele não está respondendo pela omissão de socorro, por exemplo, lá do artigo 135 do Código Penal. Significa que ele vai responder pelo resultado, quer ver? Quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ele está dizendo que, nesse caso, a omissão passa a ser relevante. E o que significa ser relevante? Significa que o sujeito responde pelo resultado. O dever de agir incumbe. Aí ele vai fazer uma relação, o legislador vai relacionar, né, esse tipo de responsabilidade, né? São 3 alíneas. Na primeira, a responsabilidade legal, né? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, né? Os pais em relação aos filhos, né? O diretor de um presídio em relação aos presos e assim por diante, tá? Então há uma responsabilidade legal imposta aí nesse caso. Na linha B, ele fala de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, como é o caso dos garantidores, né? Quando você tem uma garantia lá, por exemplo, um professor de natação em relação às criancinhas, né? O guarda patrimonial que assume responsabilidade sobre aquilo que ele está, né, vigiando e assim por diante, né? Tudo bem? Com relação à linha C, ele fala com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado, né? Você sabe que a pessoa não sabe nadar e joga ela dentro da piscina, tá? Ela afoga, né? Então não é omissão de socorro, é homicídio, né, consumado nesse caso, tá bom? É importante pensar nesses detalhezinhos, tá bom? Bom, saindo do artigo 13 agora, o artigo 14, né, falando sobre o crime consumado, né? O artigo 14, crime consumado, tá lá, o artigo 14, diz ser o crime, é consumado e tentado, né? Diz ser o crime, né? Consumado, tá? Crime consumado é quando, logicamente, eu tenho o tipo penal totalmente realizado, concretizado. O tipo está escrito lá no Código Penal, na norma penal de um modo geral, né? Quando o tipo concreto, né, quando a ocorrência de verdade se enquadrar no tipo abstrato, que é o que está escrito na lei, aí eu tenho a consumação, né? Então, o crime consumado, segundo o que está escrito na lei, aqui no artigo 14, inciso 1º, ele é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. A definição legal é aquilo que está escrito, né, na lei, artigo 121, matar alguém. Isso é uma definição legal, né? Pena de reclusão de 6 a 20 anos, beleza? Tipo penal, então, é uma descrição abstrata de uma conduta, perfeito? E é muito importante isso, né? Descrição, né, de uma conduta, beleza? Bom, aí nessa ocasião, nós chegamos a falar de uma estrutura do tipo penal, né? Que aí eu tenho um nomen iuris, tá? Que é o tipo, né? Então, artigo 121, homicídio simples. Isso é o nomen iuris. É a rubrica, é o nome dado pelo legislador àquele tipo de conduta. Não é assassinato, é homicídio, tá? É o que você tem que usar. Lembra que eu falei disso? Aí vem o texto ali, né? Vem lá, matar alguém. Matar alguém é o preceito primário, descreve uma conduta proibida. Então, eu tenho o preceito primário como um tipo, nesse caso, penal incriminador, né? Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. O preceito primário, ele pode ser não incriminador, ele pode ser permissivo, né? Ele pode falar que o sujeito matou, mas não é crime, como, por exemplo, lá nas excludentes de ilicitude, do artigo 23, né? Ou 25 mesmo, que fala do inciso 2º do artigo 23, que é o caso da legítima defesa, né? O sujeito, né, matou o outro em legítima defesa, tá? Então, matar alguém é crime, é uma conduta descrita num preceito
primário de um tipo penal incriminador, então é crime. Mas sempre que alguém matar alguém, né, sempre que o agente matar alguém, ele está cometendo aquele delito? Não, pode ser que ele tenha agido em legítima defesa. Eu tenho excludente de ilicitude, né, no artigo 23, inciso 2º, ou ainda a descrição da legítima defesa no artigo 25 do Código Penal, tá? Então a legítima defesa é repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, usando moderadamente meios necessários, tá? Então nesse caso aí nós teríamos um tipo que não é incriminador, ele é não incriminador, na verdade ele é permissivo, eu posso matar aí, eu posso reagir, eu posso, né, causar algum dano ao bem jurídico de outrem, desde que eu tenha sido ameaçado nesse sentido que fala a lei, tá? O preceito secundário, por outro lado, já é o que, gente? Já é a sanção, né? A parte sancionadora, né? E ocorre nos tipos incriminadores. Você olha lá no final da lei, né? Da lei ou do artigo, melhor dizendo, né? Lei não, né? Lei é o todo. Só do artigo, aí você vai ter ali um preceito primário, incriminador, embaixo vai ter uma sanção, pena de, no caso do artigo 121, pena de reclusão de 6 a 20 anos, tá? Então, nesse caso aí, você tem esse cenário, né? Então é importante lembrar desse quadro, né? Existem alguns exemplos de exclusão de ilicitude, o caso que nós já falamos aí em aula do crime possível, por exemplo, entre outras formas de você ter exclusão de ilicitude, tá? Temos lá os excludentes de tipicidade dispostos no artigo 107 do Código Penal, tá? Você tem algumas excludentes lá, né? Então é importante dar uma olhadinha nisso, tá? Bom, a outra parte que nós temos aí é o inciso 2, que seria a tentativa, né? Ó, ele pode ser tentado, tá? Ele pode ser tentado, então nós temos aí a tentativa, inciso 2, né? Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias que sejam alheias à vontade do agente, quer dizer, não está sob o controle dele. Ele quer, mas não pode, lembra que a gente falou assim? Ele quer, mas ele não pode. Então, aí nós dividimos em tentativa branca, em tentativa vermelha e assim por diante. Então é importante lembrar desse detalhe, né? Então, nesse caso aí, a tentativa, então, aí vem o detalhe, a grande pergunta, né? Como é que se responde pela tentativa aqui no Brasil? Então, só lembrando, né, que no caso da tentativa, aí nós temos, né, no caso da tentativa, nós temos aí o artigo 14, né, o inciso 2º, falando que que o crime pode ser tentado quando iniciada a execução, então ele vai atirar, ele vai esfaquear, mas as circunstâncias, alguma circunstância, né, alheia a ele, alheia à vontade dele, né, não permite que ele vá terminar, né, por consumar o crime, tá? Então ele não consegue executar todos os atos que levam à consumação, tá? Então ele atirou e não acertou, né? Eu teria uma tentativa branca quando o bem jurídico não é atingido, ou acertou, mas a vítima não morreu por N fatores, errei, a pontaria e tudo mais, uma tentativa vermelha, né? Então a tentativa vermelha é cruenta e a tentativa branca que não atinge o bem jurídico protegido, efetivamente eu teria a tentativa incruenta, tá bom? Bom, mas a minha pergunta é como é que responde quando eu tenho casos de tentativa? Responde pelo crime consumado, aí vai haver um abatimento, uma redução na pena, daí a gente tem isso no parágrafo, o parágrafo único aqui do artigo 14, que fala assim, ó, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, né? Então pega o valor da pena do crime consumado, no caso do homicídio de 6 a 20, ele vai responder dentro desses parâmetros da pena em abstrato, né? Só que aí vai haver, na terceira fase da dosimetria da pena, uma redução de 1 a 2/3, né, do valor da pena, tá? Vai depender desse grau de lesão, né? Se não lesionou nada, né? Ó, houve uma tentativa de homicídio, mas, né, o bem jurídico não foi sequer lesionado, tá? Houve uma ameaça a esse bem jurídico, né? Então não tem a lesão, foi uma tentativa branca ou incruenta, aí vai se diminuir mais.
Quanto mais próximo à consumação, menos se diminui. A lógica é essa aí, tá? Tudo bem? Então é importante lembrar que aí também dentro da conduta nós temos, né, o dolo e a culpa, né? Mas aí nesse caso, na tentativa, né, olha só, não há tentativa do crime culposo, por exemplo, tá? Não há tentativa do crime culposo, né? Dolo do crime tentado é o mesmo dolo do crime consumado. Então também, né, cuidado com esses detalhes, beleza? Agora a gente entra no artigo 15, que é muito legal, né? O artigo 15, muito legal. Por quê? Porque ele traz mecanismos para que nós possamos eliminar a figura da tentativa, né? É bem provável que a pena até fique menor, dependendo do caso, tá? Dependendo do caso, a pena pode ficar menor. Aí eu tenho os mecanismos da desistência, lá no artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Os dois estão no artigo 15 e eles eliminam a tentativa, né? Então o artigo 15 fala o seguinte, ó, o agente que voluntariamente, tem que ser voluntário isso aí, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelo que já se praticou e ele não responde pela tentativa, tá? Então, no caso da desistência voluntária, olha só, a desistência voluntária, o sujeito desiste de forma voluntária, e ninguém obrigou, ninguém colocou uma arma na cabeça dele, né, não houve pressão nenhuma, ele decidiu não continuar. Então ele começa os atos executórios, mas ele para no meio do caminho, em algum momento ali antes, bem antes de consumar o delito, tá? Então essa é uma grande diferença com o arrependimento eficaz, tá? Então é muito importante pensar nisso, beleza? Exclui, obviamente, né, se você pensar aí nessa natureza jurídica, né, lá na tentativa eu estou, obviamente, fazendo uma redução de pena, responde pelo homicídio, né, se for homicídio, claro, pode ser qualquer outro crime, né? Mas se for homicídio, responde-se com a pena do homicídio, mas subtraído, tá? Então aí eu inicio a execução e não consumação por motivos alheios à sua vontade, aí eu teria tentativa, tá? Agora, quando eu tenho a vontade do indivíduo, aí sim eu tenho uma desistência voluntária, tá? E nesse caso eu vou afastar a tipicidade da conduta, né? Então, o agente responde pelo que praticou, portanto, só, tá? Então, se ele tenta matar A, né, então B tenta matar A, ele desiste, tá? Logicamente, eu teria aí uma desistência voluntária, né? Vai responder só porque pelas consequências geradas, né, no corpo do indivíduo, né? Pode ter sido uma lesão corporal e assim por diante. Não é efetivamente uma tentativa, tá? Então, é um elemento importante, porque é a causa de exclusão da culpabilidade na medida que o agente desistiu de prosseguir no crime que ele idealizou. Então, ele não deve sofrer a mesma reprovação social do que quando ele queria matar e vai tentar concretizar isso e não consegue, né? E nesse caso, ele desistiu, né, de prosseguir no crime, tá? Ele desistiu de prosseguir no crime. O arrependimento eficaz está no mesmo artigo, mas ele é um pouco diferente, tá? Então, olha só, é muito interessante observar isso, tá? Porque, olha só, no artigo 15, ele fala que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime, aí tem um ou logo na sequência, né? Ou, tá? Impede que o resultado se produza. Quando ele fala que ou impede que o resultado se produza, é porque não tem mais nada que fazer, só esperar a vítima morrer, por exemplo, né? Mas aí, arrependido daquilo, ele resolve dar socorro. Aí eu tenho arrependimento eficaz se a vítima sobreviver, claro, né? Então, no arrependimento eficaz, eu tenho uma desistência que ocorre entre o término dos atos executórios e a consumação do delito, tá? Então, a vítima foi toda alvejada, ela vai morrer, no entanto, esse agente que atentou contra a vida dela, né, vai lá e presta um socorro, leva para o médico rapidinho e consegue salvar a vida dela por causa do socorro prestado, tá? Então, nesse caso aí, o agente já fez tudo que tinha que fazer para atingir o resultado, né? E resolve interferir, né, para evitar aí a consumação, tá certo? Então, esse é um elemento importante para nós, né?
a eficácia do arrependimento só se dá, né, obviamente, se ele conseguir impedir o resultado, tá? Só se dá se ele conseguir impedir o resultado, beleza? Então, muito importante isso. O próximo agora é o artigo 16, mas eu vou fazer de novo um intervalo, né, para os vídeos não ficarem muito grandes, tá? Então, né, nós acabamos de falar, né, do arrependimento eficaz e da desistência voluntária do artigo 15, tá? Agora nós vamos entrar no artigo 16, beleza? Que é o arrependimento posterior. Então não vamos confundir isso. Eu vou fazer o intervalo e a gente já volta com o artigo 16, tá bom? Até daqui a pouco.